Um assunto importante é a respeito do atacante Dentinho. Acho que vocês lembram dele quando o Alexandre Matos tinha acabado de chegar aqui no Cruzeiro, estava o Luxemburgo, a Raposa foi atrás do jogador que tinha recentemente rescindido seu contrato com o Shakhtar e assim, estava livre no mercado e o Cruzeiro procurou o atleta para tentar uma negociação. Claro que a pedida salarial estava totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, o que acabou acontecendo de ter algumas negociações, mas não fechou. Isso que não foi. Porque o Dentinho estava pedindo um valor muito acima do que o Cruzeiro estava esperando a gastar, então acabou que essa negociação ficou paralisada, principalmente depois da venda da SAF para o Ronaldo Fenômeno. Então, que se tinha alguns inícios de conversas de acordo com o Dentinho e com o Danilo Avelar, chegou o Ronaldo e essa conversa foi por água abaixo, então o Dentinho foi completamente descartado. Eu quero falar aqui com vocês que ele foi acertado com o Ceará, em breve deve ter um anúncio de forma oficial. O Ceará vai disputar esse ano a primeira divisão também, né? Então assim, o anúncio deve acontecer em breve e o Dentinho, por incrível que pareça, vai jogar como um atacante, um 9 de ofício. Nos últimos anos, quando ele estava lá no Shakhtar, ele jogou mais como segundo atacante e tudo mais. E eu já vinha falando para vocês que eu gostaria de ver ele mais como um ponta, como um meia central do que um atacante ou um ponta, porque não tem mais a velocidade que ele tinha antes no Corinthians. E no futebol europeu, nos últimos anos, para você ter uma ideia, ele teve números bem ruins. Isso é algo que me preocupava bastante, porque para você ter uma noção, o último ano que ele jogou mais do que 25 partidas, que é uma média razoável, foi na temporada 2017-2018, onde ele fez no total 34 partidas e mesmo assim números bem ruins, 34 jogos, apenas 1 gol e 3 assistências. Temporada passada, 21 jogos, 4 gols e 3 assistências, então números bem ruins também, bem abaixo da média. 2019-2020, apenas 15 jogos, 2 gols marcados e 1 assistência. É um jogador de muito nome, mas se você for pegar o histórico dele recente, realmente com um número bem baixo de gols, jogos e assistências. Então por isso eu ficava até mesmo com o pé atrás naquela época que ele estava sendo especulado aqui no Cruzeiro. Enfim, quero que esteja aqui nos comentários se você acha que se o Dentinho tivesse sido contratado, seria uma boa para o Cruzeiro ou não. Em relação a custo-benefício e tudo mais, se valeria a pena. O assunto desse vídeo que eu quero aqui falar com vocês é a respeito do atacante Zeca do Mirassol, onde o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação de acordo com o site Goal, que é um jogador que está indo muito bem no Campeonato Paulista e o Cruzeiro cogita uma investida para o início da Série B. Ele que é vice-artilheiro do Campeonato Paulista, vive uma fase realmente muito boa até aqui, com 5 gols marcados em 8 partidas. Ele que é um jogador que surgiu muito bem, revelado na base do Bahia, já teve passagens por alguns outros times, como por exemplo o Goiás, futebol português lá do Boa Vista. É um jogador aí que já teve muito destaque também e que nesse ano pelo Mirassol está realmente com um início de temporada bem interessante. De acordo com essa matéria do Goal, o Cruzeiro poderia fazer uma investida no jogador, mirando no caso a Série B, para ser um reserva imediato ali do Edu, apesar de já ter o Thiago, né? Então não sei até que ponto o Cruzeiro realmente estaria interessado em contratar um atacante fixo ali de origem, só se tiver, por exemplo, algumas negociações com o Thiago ou algo nesse sentido. Ele que é vice-artilheiro do Campeonato Paulista, como eu disse para vocês, jogador de 24 anos de idade que tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2024. Então, se for pensar para ele chegar de graça, eu acho praticamente impossível, até porque o Mirassol tem uma condição financeira boa, sempre visando vender alguns jogadores, principalmente depois da campanha do estadual do Campeonato Paulista. Até mesmo de acordo com essa matéria, vai ter alguns olheiros, alguns caras responsáveis pelo scout do Basel da Suíça, que eles foram enviados para o Brasil para avaliar o jogador de perto. Então o Zeca é um jogador que está tendo muito destaque, e alguns times europeus tenho certeza que vão também monitorar a sua situação. Esse ano 8 jogos, 5 gols marcados, atacante de 1,90 m de altura. Ano passado ele jogou pelo Oeste e pelo Londrina. Pelo Oeste fez 27 jogos, 4 gols marcados, e pelo Londrina 10 partidas, 4 gols, 3 assistências. É um jogador revelado pela base do Bahia, e que foi muito bem pelo Boa Vista de Portugal, Boa Vista B, na temporada de 2019, 25 jogos com 13 gols. Chegou ao Goiás, pelo Goiás jogou apenas, somando o final de 2019 e o início do estadual de 2020, fez apenas 6 partidas, até acabar o seu vínculo. Depois foi emprestado para o Criciúma, fez 8 jogos antes de chegar ao Oeste, Londrina, e agora esse início muito promissor pela camisa do Mirassol. Eu vejo que só seria uma boa opção para o Cruzeiro se a Raposa vendesse, por exemplo, o Thiago, porque ficar com o Edu, o Thiago e o Zeca, eu acho que seriam muitas opções. Então até por isso o Marcelo Moreno saiu, porque o Cruzeiro com 3 centroavantes
não acho que seria uma condição muito interessante pensando pelo lado financeiro, e eu acho que o Ronaldo também dificilmente faria algo nesse sentido. Quero que você deixe aqui nos comentários o que você acha a respeito do jogador, se já tinha ouvido falar a respeito dele, acho que poderia ser uma boa opção. Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Vou começar falando sobre o lucro do Cruzeiro na partida diante o Vila Nova nesse último domingo, válido pelo Campeonato Estadual, onde o Cruzeiro registrou um público total de 19 mil torcedores, 19.616 torcedores, para uma renda líquida de R$239 mil. Então R$240 mil de lucro que o Cruzeiro teve para essa partida já é interessante aí, paga em média 2 jogadores aí do time titular, que já é um valor interessante. E olha que tinha apenas 19 mil torcedores nesse jogo, porque o Cruzeiro teve vários problemas, tanto em relação de mandar esse jogo no Independência, se fosse no Mineirão teria um número muito maior, e além disso por conta de problemas na entrada de torcedores, que foi um impeditivo para os torcedores que acompanharam essa partida. Enfim, então foi o terceiro jogo com lucro da Raposa. O primeiro foi no jogo contra o América e o único que deu lucro jogando no Mineirão, porque os custos eram muito maiores, e o Cruzeiro jogando com os horários totalmente ruins, por conta do tempo e por conta da Globo estar impossibilitando horários nobres. O Cruzeiro registrou apenas R$10 mil de lucro contra o América Mineiro e também R$50 mil na vitória diante de Uberlândia por 2-1. E essa partida o Cruzeiro teve uma arrecadação total de um pouco mais do que R$506 mil e uma despesa de R$268 mil, sobrando no total R$239 mil apenas de lucro para o Ronaldo aí investir como ele bem entender no Cruzeiro. Vale lembrar que o aluguel da partida foi de R$31.578 mil, então um valor próximo de R$31 mil para alugar o Independência, que é muito menor mesmo do que alugar o Mineirão, que estava ficando ali na casa dos 60, 65 mil, dependendo ali de quantos torcedores tinha. E olha que o Cruzeiro está começando ainda a temporada, acho que ainda tem chances de voltar para o Mineirão, por exemplo, igual aquela partida contra o Náutico. O Cruzeiro arrecadou quase R$1 milhão uma partida contra o Náutico e contra o Brusque dentro de casa na reta final da Série B, sem valer absolutamente nada. Então você vê que tem um potencial gigantesco que o Ronaldo tem explorado para fazer uma grana muito boa em relação ao número de torcedores nas partidas, principalmente agora no Campeonato Mineiro e o início da Série B. Dando sequência aqui nesse vídeo, quero falar com vocês sobre o Alex Santana, onde foi uma sugestão de um inscrito aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui aparecendo quem foi a sugestão, vou tentar achar no vídeo, um comentário do vídeo, acho que tem muito tempo já, mas ele sugeriu esse jogador, o Alex Santana, ex-Botafogo, valeu demais aí. Então, caso você tenha algum nome aí também, pode deixar aqui embaixo de sugestão, que eu vou deixar aparecendo seu nome, vou mandar um salve para você nas próximas ocasiões. Enfim, o Alex Santana, que é um meia central, um meia ofensivo de 26 anos de idade, que se destacou bastante em passagens que ele teve revelado pelo Internacional, Botafogo, Paraná, mais precisamente pelo Botafogo na temporada de 2019, onde ele veio do Paraná, e naquele ano pelo Botafogo 42 jogos, 10 gols e também uma assistência, jogador que jogou muito naquele ano, e em 2020 também começou a temporada, fez 11 jogos, 1 gol marcado, mas acabou sendo negociado com Ludogorets da Grécia, ou da Bulgária, Ludogorets da Hungria, isso. Agora sim, 35 partidas naquele primeiro ano, 5 gols e 2 assistências, e nessa atual temporada também 26 jogos, 5 gols marcados. Então o cara tá tendo destaque no futebol europeu, uma liga assim que não é tão interessante, mas também não é horrível, o campeonato local, mas eu vejo que a possibilidade dele deixar o clube por agora seria bem baixa. Vejo que seria uma excelente contratação, um cara muito bom, chegaria para, quem sabe, até mesmo já ser o titular, jogando uma função de meia central, bem parecido com o que o Giovani faz hoje. E um ponto positivo que eu queria destacar aqui para vocês é que o contrato dele vai até julho de 2023. Então, por exemplo, em janeiro do ano que vem, o Cruzeiro ou qualquer outra equipe que queira contar com o Alex Santana poderia assinar um pré-contrato e ele vir de graça. Então, se o Cruzeiro esperar aí, no caso, 1 ano e 3 meses, já poderia contar com um jogador vindo de graça do futebol europeu, ou esperar até janeiro, já assinar um pré-contrato para ele chegar em julho, quando acaba o seu contrato. O jogador assim bem interessante mesmo, 1,82 m de altura, que começou a jogar um pouco mais ofensivo, principalmente depois daquela temporada excelente no Botafogo em 2019.